Davi Spielmann, eu sou médico e vim aqui falar para vocês de toda a experiência que eu adquiri durante todos esses anos sobre suporte de vida em afogamento. Nós vamos tratar de todo o problema. Vamos começar pelo tamanho do problema. आ जाओ जूस भाभी मना कर रही हैं क्यों मैंने ले जाके तेरा 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 O afogamento, embora esse seja um lago muito tranquilo, aparenta uma tranquilidade muito grande, e você vê que passaram-se apenas, no máximo, 2 minutos, né, para que haja um silêncio completo ali naquele local, né, e pessoas que não compreenderam o risco do ambiente e não entenderam, né, a sua competência aquática, a sua limitação, são pessoas que se afogam não só em rios, não só em lagos como esse, mas piscina, praia, cachoeira, banheira, piscina residencial, de clube. Então, o afogamento é basicamente um balanço entre o risco ambiental e a competência de cada um na água. Então, se eu tenho uma criança que sabe apenas nadar na piscina e eu a colocar numa praia ou numa cachoeira ou num lago, ela vai se afogar. Então, a gente tem que entender que existe para todos nós limitações conforme o risco do ambiente. Por exemplo, eu sou um grande nadador, se me colocarem em Nazaré para surfar aquelas ondas, eu vou me afogar. Então, tudo depende desses dois grandes fatores, que é o risco ambiental e o comportamento individual. E o afogamento, ele é muito rápido, muito silencioso e muito crítico. Ou seja, ele é muito rápido porque em 2 minutos você passa da diversão à parada cardiorrespiratória. Ele é muito silencioso porque, ao contrário do que a gente entende, do que a gente vê nas novelas, nos filmes, a pessoa não tem voz para pedir socorro. Ela está tentando respirar, ela está tentando flutuar. E ele é muito crítico por essa mesma razão de passar do lazer à parada cardiorrespiratória em 2, 3 minutos. E é isso que a gente vai ver ao longo do tamanho do problema afogamento. Nosso planeta Terra é um planeta que tem 75% de água. Então, cada vez mais, os afogamentos vão ocorrer. E com a tendência do aquecimento global, mais ainda a água vai ocupar regiões onde não havia água antes e o risco do afogamento vem aumentando ano a ano. O nosso país, Brasil, tem o maior número de salvamentos aquáticos no mundo. Não é a mesma coisa em relação ao número de mortes. Nós temos um dos maiores números, mas não o maior número de mortes por afogamento. E nós vamos ver o porquê e aonde acontecem isso aí. O nosso litoral é o local onde o maior número de afogamentos ocorre, mas o número de óbitos está limitado ou localizado no interior, nos rios, lagos e represas. Nós temos um país um país continental, onde a temperatura média convida o brasileiro a se banhar em locais, às vezes, que não tem ninguém olhando,
né? E o risco, nesses casos, aumenta muito. No mundo, 10 pessoas se afogam, uma morre a cada minuto. No Brasil, 5.500 pessoas morrem afogadas por ano. 15 pessoas morrem afogadas diariamente. Tá? Então, é um problema grave para o brasileiro. E dentro dessa gravidade, a gente entende que as crianças são mais afetadas. Você vê que entre a faixa de 1 a 24 anos, o afogamento é uma das maiores causas de morte entre todas as causas no nosso Brasil. Você vê, o afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos, terceira na faixa de 5 a 14 anos e quarta na faixa de 15 a 24 anos. Quando a gente pensa no gênero, né, a gente entende que o homem morre pelo menos 7 vezes mais do que a mulher. E a gente vai entender por que ao longo dessas aulas, desses vídeos que estão disponíveis para você sobre afogamento. Né? Para vocês terem uma ideia, na faixa de 25 a 29 anos, o homem morre 21 vezes mais do que a mulher. Claro, a mulher, ela conhece mais a sua competência aquática, entende melhor o risco e respeita mais essa situação. O homem desrespeita o tempo todo esse tipo de coisa, indo além da sua capacidade. O problema é que o aprendizado com o afogamento é muito doloroso, porque você errou a estimativa de que você conseguia lidar com aquela situação, seja num rio, ou numa praia, ou em outras situações, você achou que poderia lidar ali, que não seria arriscado, e o custo disso é normalmente a sua vida. Então, o aprendizado ruim, né, difícil aprendizado, se você tem a oportunidade de realmente aprender. Então, o homem, com essa masculinidade tóxica, ele é muito mais sujeito ao afogamento. E a gente olha aqui para esse mapa e a gente entende por que o afogamento, um risco é muito maior no interior do que no litoral. O litoral está guardado por guarda-vidas o tempo todo, então tem alguém olhando, tem alguém que entende do problema, tem alguém que faz a prevenção e isso reduz muito o número de óbitos, embora seja o local que tem o maior número de salvamentos. No interior, onde a pessoa se afoga e não tem ninguém para ajudar, ou tem alguém que vai ajudar e acaba morrendo junto, mostra o porquê o risco é quase 3 vezes no interior do que no litoral. E esse slide mostra claramente, né, que 75% dos afogamentos com morte são em água doce, principalmente em rios, lagos e represas. Né? Os casos de afogamento com morte em praias estão reduzidos a 15%, mostrando que o nosso grande desafio hoje em dia é como fazer chegar as medidas de prevenção no interior do Brasil, ou seja, nos rios, lagos e represas. Nós nunca vamos ter condições de colocar guarda-vidas ou gente olhando o tempo todo em todos os locais. Isso, como no mundo inteiro acontece, a arma que a gente tem é a prevenção, é a educação de prevenção. E o custo desse problema afogamento é gigante. Né? Você vê aí, cada morte por afogamento custa R$210 mil ao Brasil. Isso significa que nós estamos gastando por ano 1,4 bilhões de reais só com mortes por afogamento. Então, assim, parte desse dinheiro, 10% pelo menos, poderia ser aplicado em prevenção. Isso teria um resultado de salvar vidas, de poupar vidas e um resultado econômico também, financeiro. Como é que nós vemos o problema, né? Como nós, profissionais de saúde, vemos o problema afogamento? Nós vemos a prevenção muito importante, né? Essa é a cadeia de sobrevivência, onde a gente vê prevenção, os anéis amarelos são resgate, a parte de salvamento, e a parte vermelha é a parte do suporte de vida. Então, nós entendemos perfeitamente que se a gente prevenir, a cadeia
se fecha ali. Não há necessidade de... Não há uma ocorrência de continuar essa cadeia de sobrevivência ou do evento afogamento. Então, afogamento é muito importante a prevenção, mas a população não entende isso. Sempre que nós falamos no problema afogamento, a população a sociedade de uma forma geral, ela pensa em aprender como fazer o salvamento ou como fazer os primeiros socorros, o que é uma ideia, um conceito errado. Porque como nós vimos nesse trabalho publicado na Resuscitation, há 2 ou 3 anos atrás, nós entendemos que nós fizemos uma pesquisa em 5 temporadas de trabalho de praia de guarda-vidas em Santa Catarina e nós observamos 1.565.000 intervenções dos guarda-vidas, onde 99,9% dessas intervenções foram a prevenção. Você vê que o salvamento aquático ele se limita a 0,1% das intervenções dos guarda-vidas. E os primeiros socorros, né, o suporte de vida, se limita a 0,02%, mostrando que nós temos que investir muito mais em prevenção para ter a cura desse problema afogamento. E esse gráfico mostra que nem tudo é ruim, né? Nem tudo é ruim, e nós temos esse gráfico para mostrar o quanto nós temos conseguido dentro do Brasil, trabalhando principalmente com a prevenção, né? E unindo o Brasil em torno do conhecimento, de educar para não se afogar, nós temos conseguido uma redução significativa no número de mortes por 100 mil habitantes. Então, nós partimos de quase 6 óbitos por 100 mil, para um número abaixo de 3, ou seja, uma estatística que corresponde à estatística de países desenvolvidos. É obviamente que o nosso país é um país muito heterogêneo. Nós temos taxas tão baixas quanto 1 ponto alguma coisa em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, e taxas muito altas como 6, 7 na região amazônica. E essa heterogeneidade nos produz uma dificuldade, um desafio, como chegar a essa educação e prevenção nessas áreas tão longínquas do nosso Brasil. E para finalizar, o tamanho do problema, a dificuldade, mais um desafio embora assustador todo esse problema, nós apenas conseguimos ver 6% do problema, porque nós enxergamos apenas as situações registradas de óbito, ou seja, o atestado de óbito, e as internações, ou seja, pacientes muito graves. Nós perdemos todo o contexto dos pacientes que são atendidos na praia, que conseguem ser liberados na praia, que precisam de um ambulatório, um pequeno posto de saúde, que perfaz 94% de todo o problema afogamento. Bom, o caso 8 era uma pescaria na beira do rio, quando Afonso se afogou ao tentar livrar sua rede presa em um galho de árvore e foi arrastado, e Manuel, um outro pescador, tentou salvá-lo. A gente tem que entender que mais de 70% das mortes por afogamento no Brasil ocorrem em rios, lagos, represas, situações como essa que eu estou apresentando aqui. Então, Afonso, 38 anos, estava acostumado a pescar naquele rio. Na manhã anterior, havia chovido muito. O rio estava com muito mais volume, correnteza e detritos. Ao jogar sua rede, ela ficou presa em um galho. Mas como ali dava pé usualmente, e ele saiu do barco, e ao tentar tirar a rede, ele foi arrastado pela correnteza e largou a corda. Antônio, 42 anos, um outro pescador, vendo aquela situação de aflição, se atirou na água e tentou salvá-lo, mas ambos estavam se afogando, quando um terceiro pescador jogou um cabo com uma boia aos dois e os resgatou. O SAMU foi acionado pelo 192, esse último pescador pediu alguém para chamar. Como e por que isso ocorreu? Então, o Afonso estava acostumado a pescar ali. Então, ele entendia que aquela situação é uma situação estática, ou seja, eu já fiquei em pé ali, eu posso ficar ali várias vezes, não vai me acontecer nada, o que não é a realidade. Isso pode ser a realidade de uma piscina, um ambiente controlado, mas num rio, lago, represa,
praia, cachoeira, outras situações, o ambiente está sempre mudando, o vento é diferente, a corrente é diferente, a profundidade é diferente, o piso pode, o solo pode mudar, pode ser mais arenoso, mais lamacento. Então, ele tinha confiança, ele fez aquilo que ele estava acostumado a fazer, mas naquele dia o volume era maior, a corrente era maior e arrastou ele. Tá? E sempre acontece o afogamento numa situação dessa, uma falta de avaliação do risco, né? A pessoa olha e não entende o risco e entende que a sua competência aquática é o suficiente para não ter risco naquela situação e acaba se afogando. Todas as situações de afogamento acontecem com esse princípio. Como poderia ter sido evitado? Bom, ele primeiro não deveria ter entrado na água, isso é fundamental. O outro camarada, o Antônio, que foi tentar ajudar ele, também não deveria ter entrado na água. Deveria ter se aproximado com o barco dele e jogado um material de flutuação. Isso pararia o afogamento. Depois ele teria que ver como ele ia tirar o Afonso de dentro da água. Mas isso é um outro problema. Quem fez certo foi o terceiro pescador, que não entrou e jogou alguma coisa sem se arriscar. Então, essa é a forma correta de fazer. Nós temos um vídeo sobre essa situação no YouTube e eu recomendo vocês darem uma olhada, é bem legal. Então, como reconhecer o afogamento? Ali era muito fácil, né? Porque o outro pescador, o pescador observou aquela situação e ele percebeu que o cara estava no sufoco. Mas, às vezes, a gente tem que perceber um pouco mais além. Ou seja, às vezes parece que a pessoa está brincando na água e, na realidade, ela está se afogando. Dificilmente a pessoa acena por socorro. Normalmente, ela guarda as últimas forças para ficar flutuando e manter a via aérea fora da água. Então, a gente observa uma pessoa que está nadando e não se desloca. Uma cara de assustado, cabelo no rosto, tudo isso é sinal de que a pessoa está se afogando. E ela pode se afogar do nosso lado e a gente não vê. Né? Fornecer flutuação com segurança, não entrar na água, ajudar uma outra pessoa jogando um material de flutuação para essa outra pessoa, ou até orientando, olha, calma, mantém, não nada contra a correnteza, mantém a flutuação que eu vou chamar para o socorro. Isso dá mais tempo para o socorro. E aí, quem vai remover normalmente de dentro d'água é o profissional. Ou, se você achar que há possibilidade, uma corda, um galho, né? Usar a perna, nunca usar o braço, mas usar sempre a perna. Existem algumas formas diferentes que você pode tentar ajudar a pessoa a ser removida de dentro da água. O pescador que jogou a corda com a boia havia feito um curso de suporte básico de vida com a sua brasa. Então, esse cara sabia já das coisas. Na semana passada, e reconheceu de imediato que havia grande quantidade de espuma na boca e no nariz de Afonso e Manuel, e que eles necessitavam de assistência médica avançada e, por isso, chamou o SAMU 192. Pô, fez corretamente. Jogou o flutuador, não se arriscou, chamou o 192. Excelente. Como não havia oxigênio para lhes ofertar, colocou os 2 lecubos do lateral direito, uma manta para aquecimento e informou que o socorro estava a caminho e aguardou. Perfeito. Era isso que ele devia fazer, era isso que estava na condição dele fazer. Classificada a severidade, o tratamento foi instituído à chegada da ambulância. Então, você chegou com a ambulância, então o suporte avançado de vida está chegando. Afonso era um grau 3, porque tinha muita espuma na boca e no nariz, quer dizer, era um edema agudo de pulmão, com uma PA ok. Então, a gente vê uma saturação 85, sem oxigênio, uma PA de 15/80, até um pouco hipertenso, mas isso é normal do grau 3, que está respondendo à hipóxia. Uma frequência cardíaca de 150, taquicárdico e taquipneico. Isso é normal no grau 3. Foi iniciado por você que chegou na hora com a ambulância um oxigênio sob máscara, 15 litros por minuto, e em 10 minutos a saturação foi para 92. Perfeito. Você fez o que tinha que fazer ali naquele local. Máscara e 15 litros por minuto e oxigênio. A frequência caiu, a cardíaca, a frequência respiratória caiu também e a pressão ficou mais para normal. Foi levado ao hospital. Manuel, possível socorrista, estava mais grave e era um grau 4, ou seja, aquele cara que foi fazer o socorro do Afonso estava mais grave ainda. Né? E você vê como é que é. Então, a saturação estava de 78, a pé hipotenso,
frequência cardíaca 180 e frequência respiratória de 40. Foi iniciado para ele oxigênio sob máscara, mesmo tratamento do grau 3. Em 10 minutos, a saturação foi para 88, ou seja, ela recuperou, ela melhorou, mas não recuperou. A frequência cardíaca baixou, a respiratória também, e a pressão arterial melhorou. Foi pego um acesso venoso periférico e infusão de salina para repor, ajudar essa PA que estava hipotensa. Ambos foram levados ao hospital. Como classificar a severidade do afogamento? Então, a gente viu aqui, rapidamente, o resgate é aquele sem tosse ou espuma na boca e no nariz, não tem dificuldade de respiração e está respondendo normalmente, né? Não existe parada respiratória ou cardiorrespiratória. Grau 1 é a tosse sem espuma na boca e no nariz, ausculta pulmonar normal. Grau 2, pouca espuma na boca e no nariz, ou seja, ausculta pulmonar com bolhosos em base. E nós estamos falando desses dois casos, grau 3 e 4. O 3 é um edema agudo de pulmão com uma PA ok. Ou, para quem está sem material, sem equipamento, né, o suporte básico, seria muita espuma na boca e no nariz, com pulso radial palpável. E o grau 4, muita espuma na boca e no nariz, sem pulso radial palpável, ou seja, é o edema agudo de pulmão com hipotensão arterial. Grau 5 é parada respiratória e grau 6, parada cardiorrespiratória. O já cadáver é aquele que a gente chega no local e a gente vê que o tempo de submersão é maior que 1 hora, presença de rigidez cadavérica, decomposição corporal ou livores. Então, o Afonso, que é um grau 3, ficou 16 dias de internação. Na sala de emergência, ele tinha uma ausculta pulmonar de edema agudo de pulmão, foi mantido o oxigênio sob máscara 15 litros por minuto, uma saturação O2 periférica de 93, frequência cardíaca 120, respiratória de 32, uma PA de 140 por 90. Os exames mostravam uma gasometria arterial com um pH de 7,5, acidose metabólica discreta e alcalose respiratória importante. Ele estava compensando a acidose metabólica com uma alcalose respiratória, o que não é bom, né? O que desgasta muito mais o esforço respiratório. O hemograma mostrava uma discreta leucocitose e desvio à esquerda, uma glicemia de 180, sódio, potássio, ureia e creatina normais, e um raio-x de tórax com uma infiltração difusa, broncoalveolar em 4 quadrantes, como é típico do edema agudo de pulmão. Vocês podem ver aí, né, um infiltrado difuso, brancacento, né, e uma hipotransparência pulmonar, que é a aspiração do líquido. E isso, para esse quadro pulmonar, basta meio copo d'água para essa gravidade que está aí. Tá? Uma outra coisa que chama muita atenção é que o hemograma tem uma discreta leucocitose com desvio à esquerda. E isso é muito comum pelo estresse que o Afonso sofreu durante o afogamento, o esforço físico, a hipóxia, tudo isso leva a um estresse e leva, no início, a uma leucocitose com desvio à esquerda. Como não havia vaga no CTI, foi deixado fora de prótese e iniciado antibiótico de largo espectro. Ele evoluiu com falência respiratória importante após 6 horas, necessitando ser intubado e levado ao CTI. O que acontece é que você bota a máscara de oxigênio no grau 3, máscara com 15 litros por minuto, e ele, depois de 15, 20 minutos, está muito bem, parece muito bem. Um esforço respiratório, mas a saturação bem é boa, então parece que ele está muito bem. Mas acontece que a gente tem que lembrar de toda a telectasia provocada pelo afogamento, a água que entrou ali no pulmão lavou o surfactante, alvéolos se colabaram, e isso tudo vai colabando mais alvéolos. Então, você está dando uma FO2 muito alta, achando que está dando resultado, e na realidade você está colabando, e na maioria das vezes, em pelo menos 70% dos casos, o grau 3 tem indicação de intubação orotraqueal precoce e prótese ventilatória para evitar esse tipo de coisa. Porque quando esse paciente evolui para falência respiratória, o que ocorre é que o tempo de internação é muito maior e acaba complicando muito mais. No CTI, ele evoluiu com pneumonia e sepsis,
por conta, provavelmente, desse atraso na intubação. Tá? Ficando internado por 16 dias, sendo 12 de CTI, 4 de enfermaria, e aí teve alta sem sequelas. O Manuel, que era um grau 4, ou seja, inicialmente era aquele camarada que foi tentar salvar e ficou muito pior do que o anterior, ficou 9 dias de internação. Então, um quadro era mais grave na severidade, mas teve um quadro menor. Por quê? Porque ele foi entubado imediatamente ao chegar na emergência. Então, ele teve um recrutamento alveolar maior, um tempo de prótese mecânica menor, uma complicação de pneumonia menor, né? E aí um tempo de internação menor e um prognóstico melhor. Você vê que o quadro de raio-x de tórax é indistinguível do anterior. O 3 e 4, o raio-x de tórax é exatamente igual. A nuance são pequenas situações de avaliação da pressão arterial logo no primeiro atendimento, quando você avalia o afogamento. Então, ele se manteve com uma saturação O2 periférica, né, menor que 90, uma máscara de O2, foi imediatamente entubado, usando sedação, relaxante muscular e analgesia, colocado em prótese mecânica com volume corrente de 500 ml, 5 ml por quilo de peso, estava com frequência de 12, pressão de admissão de 40, PIP de 10, uma relação INZES de 1:3 e uma FeA2 de 100%. Houve hipotensão arterial, cogitada necessidade de aminas, mas antes fizeram um liso de salina, corretamente, porque o ideal é primeiro você corrigir isso, essa hipotensão, com oferta de oxigênio. Não corrigiu, imediatamente, reposição volêmica com salina. E aí, então, num terceiro passo, pensar em amina. Embora infiltrado importante, não havia evidência de infecção pulmonar, foram colhidos culturas. No CTI, após 24 horas no respirador, ele apresentava uma boa saturação, uma PaO2 muito boa, parâmetros hemodinâmicos normais, exames normais, exceto raio-x de tórax, quando foi discutido o desmame imediato. Então, depois de 24 horas, com esse raio-x, né, e você tinha uma saturação boa, o que a gente normalmente pensa no paciente em edema agudo de pulmão é tirá-lo da prótese. Mas ele é um afogamento, ele precisa ficar mais tempo em prótese, pelo menos 48 horas. Mas evoluíram com desmame e extubação em 36 horas. Foi mantido com máscara Venturi com O2 de 15 litros por minuto e manteve-se uma boa saturação. Mas, ao longo das 6 horas seguintes, houve uma deteriorização do esforço respiratório e necessidade de reintubação em prótese. Se ele não tivesse sido estubado com 36 horas e mantido mais algumas horas, provavelmente essa estubação não teria que ser reintubada. A necessidade de reintubação significa mais complicações, com certeza, porque ele vai ter que recrutar novamente os alvéolos, ele tem áreas muito maiores de atelectasia. Ele evoluiu com pneumonia e permaneceu em prótese por mais 4 dias, sendo então desmamado e obteve alta do CTI. Alta hospitalar sem sequela após 3 dias de enfermaria. Então, o grau 3, o Afonso, tem uma mortalidade de 4 a 5%. E o grau 4, o Manuel, tem uma mortalidade de 18 a 22%. Mas a gente viu que o Manuel evoluiu até melhor do que o Afonso. Então, pensar sempre no grau 3 e 4, intubação precoce, prótese ventilatória, 48 horas pelo menos antes de pensar em desmame. Eu sugiro a vocês que entrem no grupo Telegram da Sobrasa, a gente discute sempre casos clínicos, sempre novidades, está sempre postando alguma coisa diariamente. E estude qual o tamanho do problema afogamento e sua definição, como ocorre a fisiopatologia, para que você entenda e possa gravar isso, né? Quais são as intervenções e quais os tipos de afogamento e severidade. A abordagem no APH e no hospital dos afogamentos. Isso tudo está na página da Sobrasa, você pode estudar. Classificação de afogamento, tratamentos e prognóstico. E a gente tem aqui as leituras recomendadas, um artigo recente do Chess, a cadeia de sobrevivência, e outros mais que você pode encontrar, tudo isso gratuito na página da Sobrasa.